Tarde, sétimo ano, tudo bem? Hoje, na aula de hoje, nós vamos ficar só na correção dos exercícios. Eu passei exercício semana passada, na quarta-feira da semana passada, segunda e ontem. Então, nós vamos ficar só na correção e depois vocês vão fazer o formulário. O formulário eu vou deixar para toda quarta-feira, tá? Dia de quarta-feira vocês vão fazer para não acumular muito, tá? Então prestem atenção, continuem prestando atenção nas aulas do Centro de Mídia. As aulas que eu estou montando para vocês é de acordo com as aulas do Centro de Mídia. Qualquer dúvida é só mandar mensagem, tá? Tem lá no chat também do Centro de Mídia que dá para a gente se comunicar, tá? Existem várias formas, tá? Pelo Zap, o grupo da sala, tá bom? Importante vocês prestarem atenção, tá com o caderno do aluno na hora da aula para vocês acompanharem. Não se desesperem, as aulas lá do Centro de Mídia são bem rápidas, tá? Bem resumidas, mas a gente tá aqui para ajudar. É importante vocês tentarem fazer também, tá? Muito importante. E o formulário de quarta-feira vocês têm que enviar no prazo, porque vai ser a nossa nota para o fechamento, tá? Tem gente que não eu mandei mensagem para saber quem que era dos e-mails, alguns não me retornaram, infelizmente ficou sem nota, tá? Então vamos lá para a correção da semana passada que eu deixei, ó. Tem aqui primeira questão. Quando eu mandar esses exercícios, vocês têm que fazer no caderno, deixar no caderno, não precisa me enviar. A única coisa que vocês vão me enviar é o formulário, tá? Não se preocupem em enviar isso não, eu quero que vocês deixem no caderno. É importante vocês copiarem e fazer no caderno, tá bom? Então aqui, ó, eu coloquei até uma observação aqui, ó, não esqueça que uma fração é uma divisão. Quando a gente fala em fração, a gente se refere à divisão. Um número fracionário e um número decimal é a mesma coisa. Transformar uma fração em um número decimal é dividir o de cima pelo de baixo. O que é o de cima? Numerador. O que é o de baixo? Denominador, tá? Então tá aqui, ó, primeira questão. Júlio pediu ao funcionário da mercearia 1/4 de quilo, kg é o símbolo de quilo, quilograma, de mussarela. O visor da balança indicou 0,25 quilogramas. Por quê? Por que o visor da balança indicou 0,25? Como eu falei, ó, uma fração nada mais é do que uma divisão, 1 dividido por 4. Se você dividir 1 por 4... você vai achar 0,25. Vamos fazer, ó. 1 dividido por 4. Quando não dá, a gente coloca um 0. 1 continua não dando vírgula. 0. 10 dividido por 4, 2. 2 vezes 4, 8. Para 10 sobra 2. 0. 20 dividido por 4, 5. 5 vezes 4, 20. Para 20, nada. Tá vendo, ó? Então, ó, o visor da balança indicou 0,25 porque 1 dividido por 4 dá 0,25, tá? O visor da balança não vai mostrar um número fracionário, ele vai mostrar um número inteiro, um número decimal, tá? É por isso que é importante a gente saber como é que transforma fração em decimal. Transformar uma fração em decimal é só dividir o de cima pelo de baixo, certo? Questão 2. Se não entender, volta o vídeo aí, viu, gente? É comum pedidos como 1/2 quilo de mussarela ou 3/4 de quilo de mussarela. Mussarela é assim mesmo, ó. Escreve assim mesmo, tá? É C cedilha mesmo, tá? O original dele é esse. O que o visor da balança indicaria nesses casos? Indicaria o quê? A mesma coisa do outro. O visor indicaria, ó, 1 dividido por 2 é a mesma coisa que 0,5. 3/4 é a mesma coisa que 0,75. Vamos conferir, ó. 1 dividido por 2 é 0, 1,0. 10 dividido por 2, 5. 5 vezes 2, 10. Para 10, nada. Tá vendo, ó? 3 dividido por 4, vamos lá, ó, 0, 3,0. 30 dividido... Toda vez que você divide um número menor por um maior, você tem que acrescentar o zero e a vírgula.
30 dividido por 4, 7. 7 vezes 4, 28 para 32. Como a gente já fez o processo de acrescentar o zero e a vírgula, ó, só o zero aqui, ó. 20 dividido por 4, 5. 5 vezes 4, 20 para 20 nada, tá vendo? Então, nesse caso aqui, ó, o visor da balança indicaria 0,5, que é a mesma coisa que 1/2, e 0,75, que é a mesma coisa que 3/4, tá? O que foi trabalhado semana passada, quarta-feira da semana passada, e essa semana, segunda e terça, foi isso, foi fração. Teve alguns questionamentos lá, isso é assunto repetido, esse assunto é do quinto ano. Na verdade, pessoal, esse assunto começa no quarto ano e vai até o ensino médio, faculdade. Isso é um assunto super importante. Você está vendo agora, você vai ver no oitavo ano, você vai ver no nono ano, você vai ver no primeiro, no segundo, no terceiro. Fração é um assunto super importante, viu? Terceira questão: o que você acha que é mais frequente nas receitas culinárias ou listas de compras? Medidas registradas na forma fracionária ou na forma decimal? Isso aqui é uma resposta pessoal. Resposta pessoal por quê? Porque aparece as duas, tanto na forma fracionária quanto na forma decimal. Olha os exercícios acima, ó. Então vai aparecer das duas maneiras. Meio quilo de alguma coisa, 0,5 de alguma coisa, 0,75, vai aparecer das duas maneiras. É uma resposta pessoal, tá? Das duas maneiras aparece muito na forma fracionária, como aparece muito na forma decimal. O que é a forma fracionária? Um número sobre o outro. Que é a forma decimal? É um número com vírgula, por isso que fala decimal, número com vírgula, tá bom? Então, resposta pessoal aí na terceira. Agora, nós vamos corrigir a lição que eu deixei. Outra coisa que eu estava esquecendo de avisar para vocês. Não vai dar para estar gravando sempre aula. Às vezes eu vou mandar... Tenham paciência que às vezes eu vou mandar aula gravada de YouTube de outros professores. Às vezes é até melhor que a minha, explicação legal, tá? Prestem atenção na dúvida, perguntem, tá? Assistam o vídeo até o final. O formulário de amanhã é preciso, qualquer dúvida, voltem um pouco, que eu vou passar de acordo com o que a gente está estudando até agora, tá bom? Então, nem sempre eu vou estar gravando aula. Na hora de corrigir a lição, não deixo nada sem corrigir. Eu vou gravar uma aula, tá? Mas não dá para estar gravando sempre a aula não, que não dá no armazenamento do meu celular. Não vai dar, viu, gente? Qualquer dúvida, a gente faz uma live lá no centro de mídia, tá? Enfim, a gente vai se virando aí como dá, tá bom? Então, nos exercícios de segunda-feira, a mesma coisa, ó, façam no caderno, não precisa enviar, depois corrigiremos as lições no único vídeo, que é o vídeo de hoje, tá? Então, a única coisa que vocês têm que se preocupar em enviar é o formulário, tem que mandar, e outra, é importante vocês enviarem esse formulário no prazo. Muitos alunos me enviam depois, eu desconto ponto, tá? Eu não vou dar a mesma nota não, tá bom, pessoal? Então, primeira questão, ó, 3 crianças foram à lousa e cada uma escreveu uma fração. Então tem a lousinha aqui, ó, a primeira fração 9/6, a segunda 1/2, a terceira 3/2. Letra A, quais frações representam a mesma quantidade? Olha, as frações que representam a mesma quantidade é 9/6 e 3/2. Por quê, pessoal? Se eu simplificar aqui, ó, por 3, 9/6 por 3, eu vou ter o quê, ó? 9 dividido por 3, 3. 6 dividido por 3, 2. Tá vendo? Ou seja, 9/6 e 3/2 são equivalentes. Lembra da aula do Centro de Mídia que estava trabalhando
sobre frações equivalentes. No vídeo anterior eu coloquei um vídeo sobre frações equivalentes. Frações equivalentes é uma fração que tem a mesma equivalência da outra, dividindo ou multiplicando. Aqui no caso nós dividimos por 3, ó. Dividimos por 3 deu 3 meios. Se eu for achar a fração equivalente a 3 meios, se eu multiplicar, ó, 3 vezes 3, 9, 2 vezes 3, 6, eu vou achar 9 sextos, que é equivalente, e assim por diante, tá? Letra B, como são chamadas as frações que representam a mesma quantidade? Acabei de falar, ó, equivalentes. Tem a mesma quantidade, com notação diferente, mas é a mesma quantidade. Letra C, comprar um pacote de 1/2 quilo de café ou 2 pacotes de 1/4 de quilo é a mesma coisa? Por quê? Sim, é a mesma coisa. Comprar um pacote de 0,5 quilo de café ou um pacote de 0,5 quilo ou 2 pacotes de 1/4 é a mesma coisa. Se você fizer aqui, ó, 2 vezes 1/4, vamos ver o que dá isso aqui, ó. Lembra de hoje, ó, a multiplicação aqui quando não tem nada é como se fosse 1, 2 inteiros é 2 sobre 1, ó. 2 vezes 1, 2, 1 vezes 4, 4. Deu 2/4, professor, só que simplificando aqui por 2, ó, eu vou achar uma fração equivalente, ó. 2 dividido por 2, 1, 4 dividido por 2 é 2, tá vendo, ó? A mesma coisa. Comprar um pacote de 1/2 quilo de café ou 2 pacotes de 1/4 de quilo é a mesma coisa. Por quê? Porque são frações que se equivalem, são frações equivalentes, ó. 1 vezes 1/2 vai dar 1/2, tá vendo? Que é a mesma coisa que 2 pacotes de 1/4, tá? Então, por quê? Porque elas são equivalentes, tá? São frações que se equivalem, são equivalentes, tá certo? A questão 2, complete e escreva suas conclusões. Ó, eu tenho aqui letra A. Na primeira figura da letra A, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, eu tenho 3 quadradinhos aqui, ó, tenho 3 quadrados e 2 estão riscados. O numerador é a parte riscada e o denominador é o todo. O denominador é sempre o todo de alguma coisa. O denominador é o todo e o numerador é a parte riscada. Então, qual é a fração que representa essa figura aqui, ó? 2/3. Que vai ser igual uma figura aqui que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 quadradinhos e 6 estão riscados. Qual é a fração que representa essa figura? Vai ser o que, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 nonos. Aí, ó, para achar essa fração equivalente aqui, eu coloquei, ó, 2 vezes 3, 6, 3 vezes 3, 9. E realmente é o que está aqui na figura, ó, 6 nonos. Se eu for achar a fração equivalente a 6 nonos, eu faço o processo inverso, a divisão, ó, 6 dividido por 3, 2, 9 dividido por 3, 3. É o seguinte, para achar a fração equivalente, você tem que usar as duas operações, a multiplicação ou a divisão. A multiplicação é o contrário da divisão, tá? Letra B. Eu tenho aqui, ó, 6 nonos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, a parte riscada é o numerador e o todo é o denominador. Aqui já é divisão, ó, 6 dividido por 3, 2, 9 dividido por 3, 3, tá vendo, ó? 1, 2, 3, 2 riscado e 3 é o total, tá vendo? Na letra C, tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 6 no total e 5 riscados. Então, a parte riscada é o numerador, o total é o denominador. Se eu multiplicar aqui, ó, 5 vezes 2, 10. 6 vezes 2, 12. Que é a figura que tem aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Desses 12... tem 10 que estão riscados, que é o numerador, e o total, que é o denominador.
Conclusão, quais foram as conclusões de vocês aqui? A minha eu posso dizer que são frações equivalentes, apesar de terem termos diferentes, maiores ou menores, elas se equivalem, tá? São equivalentes, tá bom? E por último, a de ontem. Ontem eu deixei a mesma coisa, ó, façam no caderno, não precisa enviar. Amanhã corrigiremos todos os exercícios, que no caso é hoje, né? Então, primeira questão, prestem atenção aqui, ó, que vocês vão responder o formulário, qualquer coisa voltem aí os vídeos anteriores, tá bom? Primeiro, qual a fração cujo denominador é 12 e o numerador é 7? Numerador é o que está em cima e denominador é o que fica embaixo. Então, a fração vai ficar o quê? 7 dozeavos. Certo? Se precisasse simplificar, reduzir, achar uma fração equivalente, não teria problema. Como falou lá na aula do Centro de Mídia, temos que prestar atenção, ver o que está sendo solicitado no problema, fazer a leitura correta, né? 2. Um mês comercial. Quando a gente fala em mês comercial, a gente tem que lembrar dos 30 dias. Tá? Quando uma pessoa trabalha, quando ela é mensal, ela recebe 30 dias no Olerite, tá? Então é chamado mês comercial. Um mês comercial tem 30 dias. Escreva a fração do mês correspondente a um dia. Então aqui, ó, o todo é o denominador e a outra parte é o numerador. Então, ó, 1/30avos, 5 dias, 5/30avos. Ou pode ser aqui, ó, eu posso simplificar isso aqui por quanto? Ó, por 5, ó. Eu posso também dizer que isso aqui é igual a 1/6. Por quê? Porque eu simplifiquei, ó. 1/6 é equivalente a 5/30avos, ó. 1 vezes 5, 5, 6 vezes 5, 30, ou 5 dividido por 5, 1, 30 dividido por 5, 6, tá? Aqui, ó, 17/30avos. O todo é sempre embaixo, é sempre o denominador, tá? E aqui a letra D, ficou pouco espaço, ó, 29/30avos. Essa aqui, evidentemente, a C e a D não dá para simplificar, não tem fração irredutível para ela. Eu posso achar uma fração maior, com termos maior, uma fração equivalente que seja maior. Por exemplo, aqui, ó, se você perguntar para mim qual é a fração equivalente a 1/30avos, eu posso dizer para você 2/60avos, por exemplo. Você perguntar para mim qual é a fração equivalente um exemplo de uma fração equivalente a 17/30avos, posso falar para você 34/60avos e assim por diante, tá? Que fração representa uma semana no mês de abril? Tem que pegar o calendário para saber quantos dias tem abril. Abril é um mês de 30 dias, não é? Quando a gente fala em mês comercial, é 30 dias, não tem nem discussão. Mas a gente sabe que no nosso calendário tem mês que é de 28, tem mês que é de 29, quando o ano é bissexto, tem mês que é de 30, tem mês que é de 31, não é? Então, que fração representa uma semana no mês de abril? O mês de abril tem 30 dias e uma semana tem 7 dias. Então, a fração que representa uma semana do mês de abril é o quê? 7/30avos, certo? 4. Que fração do mês de maio representam 10 dias? O mês de maio, se você olhar no calendário, tem 31 dias. Então, a fração que representa 10 dias do mês de maio vai ser o quê? 10/31avos. Tá bom? 5. Responda. Que fração do ano representam 5 meses? Gente, todo mundo sabe que um ano tem o quê? 12 meses, não é? Então, que fração do ano representam 5 meses vai ser o quê? 5/12avos. Professor, se eu inverter, tá certo? Não, tá errado. O todo é sempre o denominador. O total de alguma coisa é sempre o denominador, tá? Em quantas partes a gente vai fazer isso aí é o numerador. Agora, o todo é o denominador. Sempre. Letra B. Que fração do dia representam 17 horas?
Nós sabemos, vamos raciocinar que um dia tem o quê? 24 horas, né? Então, vai ser o quê? Ó, 17 24 avos. Que a gente fala avos, eu já falei para vocês, até o 10 é uma leitura, não é décimo, meio, terço, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo, do 11 até o 99 avos, do 100, aí já vira o quê? 100 já vira centésimo, 101 até o 999 avos, mil, milésimo e assim por diante, tá? Que fração da semana representam 4 dias? A semana tem 7 dias, então vai ser o que? 4 sétimos. Tudo bem? Agora eu quero que vocês vão lá no formulário, preencham direitinho, prestem atenção, preencha o formulário com cuidado, que vai valer como a primeira nota do bimestre, tá? Mandem no prazo, por favor, viu, gente? Eu vou estar avaliando vocês. O bimestre passado eu dei mais chance, teve aluno que mandou super atrasado o formulário, eu considerei, mas eu não vou considerar mais não, na verdade eu vou fechar, tá? Ele vai ficar aberto até amanhã, quando é 00:01 já é amanhã, né? Eu vou fechar esse formulário, não vai dar tem alguns alunos que só entregam atrasado, desconta a nota, eu vou fechar esse formulário, não vai ser possível, tá? Formulário agora, passando de hoje, só semana que vem na quarta-feira, tá bom? Um abraço, se cuidem, qualquer dúvida volta o vídeo, tá? Bons estudos, continue acompanhando lá as aulas do Centro de Mídia, que as aulas que eu monto aí é de acordo com o que eles explicam lá, tá bom? Tudo de bom, tchau.